Amém, glória a Deus. Nós queremos nesta noite de domingo, dia 26 de domingo de 2015, às 20 horas e 25 minutos, aqui abrindo o nosso Face, nós queremos aqui dar glória a Deus. Amém? Nós queremos exaltar a Deus, nós queremos louvar a este Deus. Amém? O Deus da Bíblia, o Deus criador dos céus e da terra. Amém? Nós que moramos na terra, nós temos um Deus, nós temos um Senhor. Nós nunca ficamos órfãos, desde o nosso nascimento, desde quando nós fomos gerados, o Senhor cuidou de nós. Por esse motivo, por esta razão, nós devemos louvá-lo. Amém? Nós devemos exaltá-lo. Amém? Hoje, graças a Deus, foi um domingo que eu me emocionei muito, assistindo o geral, assistindo aquelas histórias, daquelas meninas, né? Daquela garotinha Marcela e da sua amiguinha, Solidariedade, né? Em que ela mandou uma cartinha lá pro show, Domingo Show, pedindo que alguém realizasse o sonho daquela garotinha, que era uma casa. Graças a Deus, foi muito emocionante aquela parte que ele foi na escola lá, ele falou, deu aquela aula de solidariedade, né? Falou o nome de Jesus. Que Deus abençoe esse programa. As pessoas que doaram, aquele empresário, aquele advogado que doou 100 mil reais, 10 mil reais para Marcela e 90 mil reais para comprar a casa da menina, daquela família pobre, humilde. Eu tenho certeza, nós temos certeza que Deus se agradou, Jesus se agradou, amém? E o Brasil todo e o mundo, né? Fomos felizes, eu chorei, eu sou muito emotiva, né? Uma história realmente muito especial, aquelas mães, né? Aquela mãe que ganhou aquelas panelas para fazer a comida dela. Então, nós damos parabéns para esse programa, para esse apresentador, para toda a equipe, né? Eu fiquei muito emocionada mesmo, e graças a Deus, elas ganharam um curso de inglês, as duas, né? Vão estudar inglês, que elas possam realmente aprender essa língua, para que elas tenham um futuro belíssimo, amém? Aprendendo a falar inglês, tudo ali patrocinado, tudo ali doado. Então, nós estamos muito felizes por essas bênçãos, sentimos a presença de Deus, sentimos a presença de Jesus Cristo nesse programa, que mexe com os nossos corações. Amém? E ficamos muito felizes. Eu vou fazer um comentário sobre, eu senti de Deus, fazer um comentário sobre o não aumento que o governador José Mello não vai dar para os professores, negando a crise econômica, né? Falando que não houve arrecadação, etc. E por causa disso, o Estado está quebrado, etc. Eu discordo disso. Eu não concordo, nós não concordamos. Porque esse governador, que hoje eu votei nele, no ano passado, na campanha dele, ele disse que a educação seria prioridade no governo dele. Seria prioridade a educação, o Banco do Povo, etc. E ele já começa dando esse golpe, digamos assim, de não dar o aumento para os professores, né? Sendo que nós precisamos desse aumento, de ano em ano tem que aumentar 10, 15%. Não interessa, eu não acredito, não interessa se o Brasil está passando essa crise econômica. Por causa de quem? Por causa desse Partido dos Trabalhadores. Ou por causa deles que o Brasil está passando por essa crise econômica.
por causa dessa roubalheira que está acontecendo, que aconteceu nessa empresa. Não tem mais petróleo, tá entendendo? Lá nos Estados Unidos não tem mais crise econômica. Não tem mais crise. O Obama tirou os Estados Unidos da crise. Não se vê falar mais em crise econômica nos Estados Unidos. Tá entendendo? Crise está acontecendo porque ele não quer dar aumento para os professores. O Japão, os japoneses, vamos dar o exemplo do Japão. Sabe por que os japoneses são o que são? São prósperos. Depois que soltaram aquela bomba que destruiu, houve aquela guerra de 1940, a Segunda Guerra Mundial, a primeira, que explodiram uma bomba lá no Japão, destruiu, matou um bocado de gente, deixou. E o Japão ergueu aquela cidade, hoje é um país do primeiro mundo. Por quê? Porque eles investem na educação do povo deles. Você pode prestar atenção. Eles não têm. Vão lançar um trem-bala agora aí. Saiu no jornal, vão lançar um trem-bala. Então, os japoneses, eles colocam a educação em primeiro lugar. É por isso que o país dele é um país próspero. E o Brasil tem que seguir o exemplo dos japoneses, dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos é o país do primeiro mundo? Porque eles investem, eles não poupam na educação. Por que os brasileiros querem sair do Brasil para ir morar nos Estados Unidos, para construir uma vida lá e ganhar um salário que é muito maior do que... Porque lá a educação é levada a sério. A faculdade lá, os professores... Vê se nos Estados Unidos tem greve de professores. Vê se nos Estados Unidos tem greve nas universidades. Eu não vejo, é muito difícil. Então o Brasil tem que seguir o exemplo. Agora, não dá aumento para o professor. O São Paulo saiu nos jornais essa semana, os professores fazendo greve, 40 dias fazendo greve, 40 dias sem aula os alunos. Como é que esse Brasil vai para frente desse jeito, se não dá valor, não dá um salário digno para os professores para trabalhar? Os professores pedindo uma redução de 25 alunos por sala, porque eles dão aula para 60, 50 alunos em 45 minutos. Como é que eles vão dar uma aula de qualidade para 50 alunos em 45 minutos? Tá entendendo? Então, esses governadores não tem que poupar, não tem, o professor tem que ganhar nessa nação um salário, um piso de no mínimo 5 mil reais para um professor de início de carreira. Tá entendendo? No mínimo, nada de 1.800, 1.900, nada disso. Porque eles educam, é eles que formam os profissionais dessa nação. É eles que formam são por eles que... Não que eles vão formar, mas eles são a base. Depois eles vão para a faculdade. E lá se conclui a formação deles. Tá entendendo? Então o governador José Mello tem que dar o aumento para os professores. Não tem que fazer greve os professores. É uma vergonha. Saiu agora, eu imagino que seja até trote. Até trote. Não sei de onde ele vai tirar o dinheiro. Ele tem que dar o jeito dele. Mas ele tem que dar... E outra coisa, ele tem que dar o vale transporte para os professores. Se não tem vale transporte, ele tem que alugar ônibus para pegar os profissionais das suas casas e levar para a escola para dar sua aula. Ônibus, aluga uma frota particular e pega são 12 mil, 13 mil, não sei quanto, para ir dar aula
Porque não é justo o professor tirar do bolso dele para pagar o ônibus dele. Tá entendendo? Então, nós estamos muito chateados. Porque uma das promessas que ele disse que ele ia valorizar o professor. E como é que ele vai valorizar o professor não dando aumento, negando aumento? Me diz. Como é que ele vai valorizar esses professores que já ganham pouco? Desses 1.900 que o professor ganha, início de carreira, ele tem que tirar o aluguel dele, ele tem que tirar o vale-transporte dele, ele tem que tirar o plano de saúde dele, ele tem que pagar um mestrado particular dele, e ele tem que sustentar a família dele, ele vai ficar sem nada para fazer investimentos. E o pior é que ele não tem plano de saúde. Quando ele, professor, fica doente, ele tem que enfrentar a fila para ir lá com o povo do SUS. Que isso aí também é uma vergonha nessa nação, que o professor deveria ter um atendimento especial dado pelo presidente da República e pelo governador do estado. Um atendimento todo especial, coisa que não acontece. Tá entendendo? Então, nós pedimos a Deus que o aumento seja de 15% a 20%, no mínimo. No mínimo. E tenha também vale transporte. Se não tiver, aluga os ônibus para levar os professores. E também um clube de esporte, de lazer para as famílias dos professores. Clube de esporte. Uma confraternização, coisa que também não ocorre. Está entendendo? Nós pedimos a Deus que, não só para esse governador local, todos os governadores. Por que o governador de São Paulo não aumenta o salário dos professores? Lá em Maceió, lá no Rio de Janeiro, aqui no Maranhão, os professores dessa nação têm que... Como que a presidenta Dilma disse que a educação seria priori no governo dela, sendo que está acontecendo isso? Greve de professores lá em São Paulo. E vai ter mais greves. Vai ter mais greves agora, no mês de maio. Vai ter mais manifestações. Porque não vai ter aumento. Os professores já vão se reunir para fazer greve e o governador tem que dar o aumento. Precisa dar o aumento. Porque está tudo caro. Está tudo caro. O professor tem que comprar do bolso dele o computador. Porque o computador que o governador deu em 2010 já quebrou, já não presta mais. O tablet que o governador deu não presta mais, o professor nem usou. Então o professor tem que tirar do bolso dele 2.500 para comprar o computador. Para dar aula para o seu... Tem que tirar do bolso dele 2.500. Por quê? Porque o computador que ele deu em 2010 já não presta mais. Coisa que ele deveria dar aos computadores. Cadê os computadores? Porque esse aparelho aqui, o computador, ele tem uma vida útil de 1 ano, 2 anos. Depois ele quebra, ele vira lixo. Tem que jogar fora. Ele tem que pensar nisso. De 2 em 2 anos ele tem que mudar e tem que... Cadê os computadores? Cadê os tablets? É o professor que tem que tirar do dinheiro dele. Então tudo isso está errado. Tudo isso. O professor tem que pagar R$500 para fazer o mestrado. Porque muitas faculdades públicas não ajudam o professor. Aí ele tem que ter o mestrado, o doutorado, ele vai pagar. Ele que paga do bolso dele. Quem consegue uma bolsa no governo, tudo bem. Mas quem não pode, quem não consegue, vai ter que pagar.
Então fica aqui o nosso protesto, fica aqui o nosso registro, fica aqui a nossa chateação diante dessa surpresa aí desagradável. Engraçado que em dezembro agora, houve o aumento dos salários da Presidente da República e dos senadores, dos deputados, de 30 mil passou para 35, quase 40 mil. Agora, em dezembro de 2014, não disseram que a crise econômica, etc, não. Eles aumentaram 5, 7 mil. Também agora saiu o aumento para o fundo partidário de 200 e poucos bilhões para 800 bilhões para o fundo partidário. Por que não há aumento para os professores? Alguma coisa está muito errada. Por que não há o aumento? Nós queremos o aumento. Queremos um piso salarial no mínimo para professor de início de carreira ganhando nessa nação, no mínimo 5 mil reais para quem está começando a sua carreira no magistério. 5 mil reais. No mínimo.